Vamos então iniciar a nossa escola bíblica dominical. Vamos lá colocar aqui o nosso template de estudo. Esse aí está o nosso template de estudos. Vamos lá. Então tá aqui, estou vendo os irmãos aqui. Vamos lá, estudo bíblico. Apocalipse. Apocalipse significa revelação do Senhor Jesus Cristo à sua igreja, com o propósito de confortar, encorajar e alegrar o coração da igreja. Nunca Apocalipse teve o propósito de trazer receio, medo, pavor nas pessoas. Mas, ao contrário disso, Jesus entregou a João Batista na ilha de Patmos com a intenção de trazer conforto e encorajamento para a igreja e alegria em meio às perseguições e às tribulações que a igreja estava enfrentando e queria enfrentar. Tá bom? Vamos seguir então. O tema da aula de hoje: o milênio e o juízo final. Tá bom? Agora eu vou explicar algo importante nas considerações introdutórias, que é agora. Então é necessário você entender. Primeiro tem uma polêmica, né? Tem uma polêmica. Então, este capítulo, ele é o mais polêmico do livro de Apocalipse, irmãos. Não há um consenso entre os crentes sobre a sua interpretação. Os pré-milenistas creem em algo, os pré-milenistas históricos creem em outros, né? Em outro. Quando a gente fala de pré-milenismo, há duas linhas, né? O pré-milenismo histórico e o pré-milenista dispensacionalista. A diferença é que o pré-milenista histórico, eu expliquei isso nas primeiras aulas, tá? Então, só lembrando, a diferença é que o pré-milenista histórico, ele crê só em duas vindas do Senhor Jesus Cristo. Na primeira, em estado de humilhação, e na segunda, em glorificação, quando ele vai vir exaltado. O dispensacionalista, o pré-milenista dispensacionalista, ele crê em três vindas do Senhor Jesus Cristo. A primeira em humilhação, a segunda em secreto, depois a grande tribulação e depois a vinda gloriosa, tá? Nós somos, da igreja presbiteriana de linha reformada, nós somos amilenistas. Nós cremos que haverá duas vindas, mas que o milênio ele se encontra entre a primeira vinda e a segunda vinda. Nós estamos vivendo o milênio. Os pré-milenistas acreditam que vão viver o milênio, o dispensacionalista e o histórico após a segunda, na caso do histórico após a segunda vinda e no caso do dispensacionalista depois da terceira vinda, tá bom? Depois da vinda gloriosa. E tem os pós-milenistas que acreditam, né, que o milênio ele se entende que vai ter um período literal de que realmente será o milênio, que se entende também depois da segunda vinda de Jesus, né? Então há essas divergências todas de raciocínio, mas nós vamos nos atentar naquilo que nós cremos como igreja presbiteriana, e os irmãos vão ver que é uma forma de olhar para as Escrituras, principalmente para o Apocalipse capítulo 20, e entender, né, que é coerente com as Sagradas Escrituras, tá? Então, vamos lá, irmãos. A segunda introdução, já falei da polêmica de interpretação aí, principalmente por causa da palavra milênio que está escrito no Apocalipse 20. Aí a polêmica é praticamente em cima dessa palavra milênio, né? Eu vou explicar direitinho quando nós estivermos. Vamos lá. Irmãos, Apocalipse 19 a 21, que nós estudamos no domingo passado, nos leva ao final da história, ao dia do juízo. Não sei se vocês lembram, né? Apocalipse, o capítulo 12, que nós vimos também, introduz os 5 inimigos da igreja. Lembra? O dragão,
a besta, o falso profeta, a meretriz e os selados da besta. E todos caem juntos, todos vão cair juntos. Apenas as cenas são descritas em telas diferentes, em quadros diferentes. E eu falei sobre esses quadros já várias vezes com os irmãos devem estar lembrados, né? Se você quer lembrar, rever as aulas, né, está em sequência, já editado no meu canal do YouTube, né? Pastor Orlíquio Camilo. Então você pode ir lá e achar direitinho, né? O canal, eu creio que o nome do canal é O Bom Pastor, né, que é Cristo Jesus. Tá? Interpretações, né? Qual que são as interpretações de milênio literal e as dificuldades? Eu falei logo no começo, né? Não encontramos essa ideia de milênio terrenal após a segunda vinda de Cristo nos evangelhos. De forma alguma, irmãos, nós não encontramos. E nem nas epístolas paulinas e nem nas cartas gerais. Tá? O milênio fala de Cristo reinando fisicamente aqui neste mundo, enquanto o seu ensino mostra que o seu reino é espiritual, irmãos. Então a ideia de um milênio na terra e a posição de preeminência dos judeus reintroduz aquela distinção entre judeus e gentios, né, que já foi abolida. Nós temos essa abolição descrita, né, em Colossenses 3:11, em Efésios 2:14 e 19. Então, irmãos, só existe uma igreja e uma noiva formada, né, de todos os povos, tribos, línguas e nações. Tá bom, irmãos? Então é interessante os irmãos lembrarem disso. Não há distinção mais na nova aliança entre povos. Não há distinção. O povo judeu não é melhor do que o povo gentil. A igreja é única. A igreja é formada de todos os povos, tribos, línguas e nações. Tá bom? Então, irmãos, a ideia do milênio terrenal ensina que haverá pelo menos duas ressurreições. Uma de crentes antes do milênio e outra de ímpios depois do milênio. E isso está em oposição, irmãos, com o restante que a Bíblia ensina, né? Vamos ler em João 5, 28 a 29. João. Irmãos, essa é a consideração introdutória. Eu vou ser bem rápido, mas é por causa dessa polêmica a gente tem que... João 5, 28 e 29. João 5, 28 e 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Então, irmãos, não é somente esse texto que fala apenas de uma só ressurreição. Não haverá 2, 3 ressurreições, não, apenas uma. Então, no Evangelho de João está repleto, né, de Cristo falando sobre isso. Tá? Então, irmãos, a ideia de milênio cria uma grande dificuldade da convivência do Cristo glorificado com os santos glorificados, vivendo com os homens ainda em carne. Então, por isso que nós não cremos que o milênio vai ser após a segunda vinda de Jesus, após a glorificação. Nós cremos que o milênio se entende no período entre a primeira vinda e a segunda vinda, né? Porque depois da segunda vinda é o reinado de Cristo, né? É o novo reinado, onde a terra será transformada numa nova terra, novos céus e nova terra. Então, não haverá mais necessidade de um período de, vamos supor, de purificação, de perseguição. Não vai mais haver isso após a segunda vinda de Jesus. Tanto é que vocês vão perceber nesse capítulo, né, que o final do mal e a condenação da maldade e de todos os seguidores do diabo. Então não tem como mais perceber que existe um milênio após a segunda vinda de Jesus. Então, respeitando muito a posição dos irmãos pré-milenistas,
né? Então, mas nós iremos trilhar nessa linha, né? Então, irmãos, todo o ensino do Novo Testamento é que o juízo de Deus é universal e segue imediatamente a segunda vinda. Então, mas a crença do milênio terrenal, o juízo acontece 1000 anos depois da segunda vinda e só para os incrédulos. Não, nós perceberemos que haverá um juízo para os incrédulos também, tá? Vamos então à leitura do texto, né? Eu já falei sobre isso aqui. A leitura do texto, abra sua Bíblia em Apocalipse 20, mas vai estar também na tela do seu celular aí, tá? Vamos ler, né? Então você pode acompanhar aí. Vamos lá. Vamos lá. Então, vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Vi também tronos, e nestes assentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Tá, irmãos? Nós aprendemos isso, que eu estou explicando na leitura. Vamos lá, vamos seguir. Eu já estou querendo explicar. Vamos deixar para as explicações depois. O restante dos mortos não reviveram até que se completassem 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessa é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos, e a cidade querida desceu. Porém, fogo do céu os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta. E serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme os que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados,
um por um, segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Para que comais carne de reis... Lago de fogo. Para que comais carne de reis, carnes de comandantes. Espera aí, irmãos, essa parte aqui... Não, é só até aqui mesmo, tá? Deixa eu perceber aqui o que eu fiz de errado aqui. Só um minuto. né? Lago de fogo. É isso mesmo. Pronto. Só até aqui. Essa outra surgiu após, ficou da outra lição. Pronto. Então, irmãos, nós vamos aprender. O que nós vamos aprender? O que a irmã Terezinha colocou? As testemunhas de Jeová são pré-milenistas. Falam dessa versão. Isso, irmã. É isso mesmo. Os testemunhas de Jeová, eles são pré-milenistas, dispensacionalista. Tá bom? Bom dia para todos os irmãos que aí estão. Embora no meu canal aqui que a gente está acompanhando esteja marcando apenas uma pessoa assistindo, mas estão contando aqui 17 pessoas aqui na dados do Analytics do YouTube, 17 irmãos. Quem puder e não estiver espelhando na televisão, puder dar um bom dia, né? Vai ser bom. Só para a gente ter uma real noção aqui, parece que não está marcando bem aqui a contabilidade dos irmãos que estão assistindo. Tá bom? Aí, a Janina está aí, graças a Deus, né? Então tem muitos irmãos assistindo, mas aqui só está mostrando um. Mas lá no próprio configuração do YouTube está mostrando 17 irmãos, né? Creio que até amanhã, depois da manhã, mais irmãos vão assistir essa escola bíblica dominical. Então vamos lá, vamos seguir, irmãos. Vamos seguir, né? Nós hoje vamos estar terminando o capítulo 20, domingo que vem 21, no outro domingo dia 22 e concluímos Apocalipse. Vamos concluir Apocalipse já. Amém, né? Tá aí a Ana, graças a Deus, Ana Grijó. Vamos lá, irmãos. A prisão de Satanás, versos de 1 a 3, né? Nós já lemos. Então tá aí. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão, Luciene também tá aí, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto pouco tempo. Então, irmãos, o que significa a prisão de Satanás, né? Segundo Apocalipse, capítulo 9, que nós estudamos, né? No capítulo 11, e agora nós estamos vendo no capítulo 20, né? Podemos concluir que o poço do abismo tem uma tampa, né? Isso é bem claro, que pode ser aberta e pode ser fechada e pode ser selada, né? Há um abismo e há uma tampa, né? E é uma porta, né? Se assim a gente pode dizer também, né? Que ela pode ser removida e pode ser colocada. Então, ela foi aberta, Satanás foi colocado, está preso, mas ele vai ser solto, né? Então João ele vê que o anjo tem a chave do abismo e uma grande corrente, né? Então diz que ele prendeu a Satanás por 1000 anos e que o fechou no abismo até completarem esses 1000 anos. Isso tudo irmãos, é um simbolismo. Um espírito não pode ser amarrado com corrente, né? Então, não é a corrente, mas é algo que João associou. Lembra quando eu falei sobre
tipos de literatura bíblica sobre narrativas, né? João, dentro da sua limitação, tudo o que ele viu, ele tentou associar com aquilo que ele conhecia. Então, ele via alguma coisa, para ele explicar, ele associava dentro do campo, né, dentro do contexto das coisas que ele conhecia. A mesma coisa iria acontecer comigo e com você se estivéssemos nos lugares de João, né, o evangelista, não João Batista, tá? Na ilha de Patmos, e Deus nos revelasse tudo isso que revelou a João. Nós poderíamos associar as coisas que veríamos com aquilo que conhecemos hoje. Talvez as nossas comparações seriam um pouco diferentes das comparações de João, né? Porque hoje o nosso campo de conhecimento é totalmente diferente, existe mais coisas, nós conhecemos e vemos mais coisas do que João conhecia naquela época, né? Então, irmãos, não podemos esquecer que não podemos traduzir literalmente as questões de Apocalipse, de forma literal, tá? Principalmente essas questões de figuras que representam coisas que João viu, tá? Principalmente isso, tá? Então, irmãos, isso significa que a capacidade e o poder de Satanás, eles são restringidos. A sua capacidade, ela é restringida. Satanás não pode mais enganar as nações. A evangelização dos povos foi ordenada e Deus vai chamar os eleitos. Olha que interessante, irmãos, que interessante isso. Jesus foi assunto ao céu, o Espírito Santo veio e deu capacidade para a igreja, para mim e para você, e para aqueles irmãos que já morreram, que estão na glória, e para aqueles que vão nascer, de evangelizar, pregar a palavra de Deus por 1000 anos. Um período de tempo em que Satanás, ele não vai poder atrapalhar esse evangelismo, esse ide da igreja. Olha que interessante isso, irmãos. De forma veemente, ele está ali atrapalhando e confundindo as nações. De forma alguma. Olha que interessante, irmãos. Olha que coisa maravilhosa isso, tá bom? Então vamos seguir, irmãos, vamos seguir. Né? Então, o que significa, então, que Satanás não pode mais enganar as nações? O que significa isso? Primeiro, irmãos, lá em Mateus 12, 29, está assim: ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saquear a casa? Tá vendo, irmãos? Não tem como, irmãos, a igreja prosseguir se Satanás não for de fato amarrado. Lá em Lucas 10, 17, se você abrir na sua Bíblia, Lucas 10, 17. Lucas 10, 17, assim está escrito: então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Olha que interessante, irmãos. Enquanto Satanás está amarrado, os próprios demônios são nos submetidos. Então a igreja tem o poder, a igreja tem um domínio. O mal se submetem ao poder de Cristo Jesus, no nome de Jesus, que há em nós como igreja de Deus, né? E lá em João 12, verso 31 e 32, está assim, irmãos: chegou o momento de ser julgado este mundo. E agora o seu príncipe será expulso. E quando for levantada da terra, atrairei todos a mim mesmo. Está vendo, irmãos? Que prisão é essa que Satanás está? Colossenses 2,15. Olha que interessante que está em Colossenses 2,15.
E despojando os principados e potestades, publicamente os expôs a desprezo, triunfando deles na cruz. E aí vai, irmão, são vários os textos que mostram como foi feito, como é essa prisão, né? Foi o despojamento, foi a retirada do poder de Satanás, né? Dele foi tirado todo o poder, toda a autoridade, e todo o poder foi dado à igreja, foi dado a mim, foi dado a você para cumprir a nossa missão, o nosso id de evangelizar. Né? Então, nós precisamos, irmãos, fazer isso. Né? Assim, então, a amarração de Satanás começou na primeira vinda de Cristo, irmãos. E isso é o que Apocalipse 20, verso 2 significa. A prisão ou ressurreição do poder, ou restrição do poder de Satanás, irmãos, tem a ver com a obra de Cristo na cruz e com a evangelização das nações, de onde Deus chama eficazmente todos os seus eleitos. Satanás está restrito em seu poder no sentido de que não pode destruir a igreja. Satanás não tem poder de destruir a igreja. Satanás não tem poder de destruir eu e você como igreja do Senhor. Nem pode impedir que os eleitos de todas as nações recebam o evangelho e creiam, irmãos. A igreja é internacional. A igreja, ela é universal. Ela não é particularizada apenas em um povo, em uma nação. A igreja ela é una, é gente de todos os povos, tribos, línguas e nações. Nós não podemos evidenciar uma nação como uma nação privilegiada, e como muitos acham que o povo hebreu, o povo judeu é uma nação privilegiada. Então, há igrejas até idolatrando Israel. A igreja que idolatra a bandeira de Israel, que idolatra as coisas do culto judaico. Misericórdia. A gente nota isso muito nas igrejas neopentecostais. Quando se toca o shofar, quando o pastor de uma igreja neopentecostal coloca o kippah, quando a bandeira de Israel é colocada do lado da bandeira do Brasil ou do lado da cruz. É muito raro também a gente ver numa igreja neopentecostal uma cruz. A gente vê um símbolo de um peixe, a gente vê a bandeira de Israel, mas a gente não vê numa igreja neopentecostal. Não sei se mudou isso atualmente, mas alguns irmãos, se quiser falar, pode escrever se você vê dentro de uma igreja neopentecostal. O que é uma igreja neopentecostal? É uma igreja que ela não é histórica, pentecostal histórica. É uma igreja que nasceu da década de 80 para cá com uma visão totalmente diferente das igrejas pentecostais históricas e da igreja reformada. Ela é uma igreja pragmática. Ela caminha para aquilo que dá certo. Então ela investe muito em visual, ela investe muito em iluminação, ela investe muito na questão de musicalidade. Então, assim, ela busca ser atraente, em todos os aspectos, e é bem pragmática. Isso é ser pragmático, desculpa, irmãos. Tá bom? Então, mas esse texto fala também que depois disso é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Então, o que significa o pouco tempo que Satanás será solto no milênio, irmãos? Esse pouco tempo, irmãos, retrata o período da grande tribulação, a apostasia e o reinado do anticristo. Esse é o tempo que antecede a segunda vinda de Cristo, e nós, amilenistas, cremos que está incluso no milênio. Nós não cremos como os dispensacionalistas que quando Satanás será solto, nesse período da grande tribulação, a igreja vai ser arrebatada, Satanás vai ser solto, Jesus vai vir de forma velada, de forma discreta, e vai arrebatar a sua igreja, e aí o Satanás vai ser solto, vai ter um período de grande tribulação, que é esse pouco tempo.
Depois Jesus vai vir de novo numa vinda gloriosa, né? Quem crê assim são os pré-milenistas dispensacionalistas, tá bom? Nós cremos que essa grande tribulação ela vai estar contida dentro do milênio e a igreja vai passar, né? Os que estiverem vivos como parte da igreja militante vão passar por essa grande tribulação, mas vão ser preservados pela ação do Espírito Santo de Deus, tá bom, irmãos? E aí vão sofrer os crentes nominais. Os crentes nominais eles vão sofrer. Aqueles que são amigos do Evangelho, que não tiveram um encontro real com Cristo. Tá bom? Vamos seguir. O que significa então, irmãos, os 1000 anos durante os quais Satanás é preso, né? Eu já falei isso, já pincelei, né? Então este capítulo usa várias figuras simbólicas. O abismo, a corrente, a prisão e também o milênio também é uma figura simbólica, irmãos, tá? A Ana Grijó, o que ela falou aqui? Daí a importância de receber bem todos os que buscam a igreja, sem julgamento qual o motivo levou a pessoa ao templo, porque o Espírito Santo é quem faz a boa obra. Realmente, tá certinho, Ana Lúcia, é isso mesmo. Nós, como igreja, nós não podemos julgar quem entra pelas portas da igreja, porque quem traz é o Espírito Santo. Nós temos que acolher em amor e deixar com que o Espírito Santo faça o trabalho que Deus tem que fazer na vida dessa pessoa. E nós temos que pregar com fidelidade a palavra e amar quem entrar pelas portas para dentro da igreja local. Tá bom? Vamos lá. Obrigado pela participação dos irmãos. Tem sido uma bênção, tá? Roberto Calvão, Nelma tá aí, Deus abençoe, irmã Uda, né? Vamos seguir aqui, irmãos, tá? Então, o número 1000 sugere, irmãos, um período de completude, um período inteiro, sugere um longo período, um período completo. O número 10 cubicado, irmãos. 1000 anos é o tempo que vai da primeira à segunda vinda de Cristo. Não podemos ver de forma literal isso. Não podemos dizer assim, ó, vai contar, a partir do momento que Jesus foi assunto aos céus, né, vai contar 1000 anos, Jesus vai voltar. Muitos fizeram essa conta, né, os adventistas fizeram várias contas, mudaram, fizeram de forma diferente e foram frustrados quando tentaram dar uma data para a segunda vinda de Jesus. Não é de forma literal, é um tempo, é um período longo. Para você ver, desde a vinda de Jesus até agora já foram-se 2000 anos. 2000 anos. Então, já passou 1000 anos. Né? Então, o milênio é um longo período que nós não sabemos quando esse longo período vai terminar. Nós temos sinais. Nós estamos tendo sinais de Deus. As trombetas estão sendo tocadas para alertar o mundo e conclamar a igreja, despertar a igreja. Essa pandemia é um sinal, é uma trombeta sendo tocada. E nós, como igreja, estamos despertando, irmãos, nós precisamos despertar. Nós precisamos despertar como igreja, nós precisamos despertar e entender que Cristo está nos convocando a entrar nessas fileiras e nos colocar à disposição. Não podemos estar como os soldados que cruzaram os braços e estão relaxados, Não, nós precisamos combater o bom combate, nós precisamos estar nas fileiras. Jesus está às portas. Nós não podemos marcar uma data, mas eu creio que estamos aí no final desse período. Eu creio, que estamos no final desse período. Dos sinais todos que nós percebemos em Apocalipse, muitos já se cumpriram, porque Apocalipse mostra coisas que aconteceram no passado, no presente e no futuro. Então, muitos sinais que na época mostraram que era no futuro já aconteceu, irmãos. E nós vimos isso durante o estudo de Apocalipse, tá bom? Então, a igreja precisa despertar para a fidelidade, despertar para a fidelidade na palavra, despertar para a fidelidade no seu compromisso com Deus, na sua missão. Às vezes nós estamos muito mais envolvidos com as coisas que queremos, que buscamos, com os nossos próprios interesses, do que a nossa verdadeira missão como filhos de Deus. Então devemos acordar para essa realidade.
Eu sei que, irmãos, desde quando começou a pandemia até agora, eu vejo um despertamento na igreja, em todos os âmbitos. Essa pandemia, por isso que eu vejo que a pandemia, como muitos pastores, Hernando Dias Lopes, Augusto Nicodemos, outros, Paulo Júnior, outros pastores, vê realmente que essa pandemia está sendo uma trombeta de Deus, porque a igreja foi despertada. Eu falo da nossa igreja local, quarta igreja, dos irmãos, que despertaram com essa pandemia, ouviram o som da trombeta. Muitos irmãos aí ouviram o som da trombeta. E eu dou glórias a Deus por isso. Glórias a Deus. Porque não é tempo da gente estar no som da negligência, acomodado na nossa zona de conforto, dentro da nossa cegueira espiritual, da cegueira espiritual. Então, irmãos, foi uma bênção, embora misericórdia, foi um período difícil, mas para a igreja é um alerta, tá? Para a igreja é um alerta, tá? Sabemos que Deus está no controle de todas as coisas, e tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, que amam a Cristo, tá bom? Então, irmãos, olhando nessa perspectiva, nós estamos de fato no milênio. Estamos vivendo o milênio, que não é 1000 anos, mas é um determinado período de tempo. Tá bom? Vamos seguir. Ponto 2, o reinado dos salvos com Cristo no céu. Tá? Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados, por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Amém. Amém. Então vamos entender, irmãos, o que esses versos bíblicos estão ensinando, tá? Primeira coisa, esse reinado não é na terra, irmãos. Esse reinado é no céu, tá? Esse reinado não é terreno. Esse reinado é celestial. Então, irmãos, vi tronos. A palavra tronos aparece 67 vezes no Novo Testamento e 47 vezes só no livro de Apocalipse, irmãos. Apenas 3 vezes o trono está na terra e sempre falam do trono de Satanás e do anticristo. A gente percebe isso lá em Apocalipse 2:13, em Apocalipse 13:2, em Apocalipse 16:10. Sempre que a palavra aparece em Apocalipse, esse trono está no céu. Esse trono está no céu, tá bom? Quem fala isso, irmãos? William Hendricks, nesse livro, tá bom? Então, William Hendricks fala isso nesse livro. E também Wyckoff, John Stott, George Led, então todos concordam. Hernando Dias Lopes e Leandro Lima, são os textos que nós estamos usando para dar esse estudo bíblico, tá bom? Confirmando isso tudo, que se estuda, sugiro aos irmãos assistir a trilogia O Fim das Nações, um documentário muito bem feito sobre a crise dos nossos tempos. Ótimo, Roberto, ótimo mesmo. Tá bom? Boa indicação que o Roberto está dando aí para os irmãos, tá? Então, irmão, não existe nesse capítulo nenhuma referência à terra e nem muito menos a Palestina, Jerusalém. A cena ocorre no céu
e não na terra, tá bom? O trono de Deus não está lá em Jerusalém, lá em Israel. O trono de Deus não está no Templo de Salomão, em São Paulo, que o Edir Macedo construiu. Não, o trono de Deus está nos céus, tá? Tá bom? O trono de Deus está nos céus. Então, irmãos, são as almas que estão reinando. O que são essas almas que estão reinando? Portanto, esse reinado não pode ser na terra, tá, irmãos? Perceptível isso, né? João vê almas e não corpos. Essas almas são as mesmas descritas, irmãos, lá em Apocalipse, capítulo 6, verso 9. As almas reinam durante todo o tempo entre a morte e a ressurreição, que se dará na segunda vinda de Cristo, que chamamos de período intermediário. Depois da ressurreição, os salvos reinarão com o corpo e alma, tá, irmãos? Como nós estamos vendo agora no verso 5, em que nós estamos estudando em questão, tá? Então Jesus está no céu e não na terra, e as almas estão reinando com ele. De quem que ele está falando, irmãos? De quem que está falando? Da igreja triunfante, daqueles que já partiram e estão na glória, que não passarão pela segunda morte e terão uma ressurreição. Ressuscitaram para a vida. Então, irmãos, olha que interessante. Os pré-milenistas creem que Cristo desceu do céu e que esse reinado sucede à segunda vinda. Contudo, irmãos, o estudo geral das Escrituras Sagradas e no seu contexto em Apocalipse prova o contrário disso. O crente, quando morre, vai morar com Jesus. O crente, quando morre, vai morar com Jesus, tá bom? Ele não fica dormindo. Olha, o crente morreu, eu vou dormir até Jesus voltar. Isso é uma teologia dos adventistas. Os adventistas creem na sonolência da alma. Os adventistas creem que quando morre se dorme até a segunda vinda. Não, irmãos. Lá em Filipenses 1:23, vamos ler lá, Filipenses 1:23. Filipenses 1:23. Olha o que está escrito. Ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Qual que era o desejo de Paulo? De partir e estar com Cristo. Partiu, está com Cristo. Senão Paulo falava, não, eu tenho um desejo de partir e dormir para mim estar com Cristo. Eu tenho um desejo de partir e acordar na segunda vinda de Cristo para estar com Cristo. Não, Paulo não fala isso. Paulo partir e estar com Cristo. Tá bom? Em 2 Coríntios 5:8. 2 Coríntios 5:8. 5:8. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Deixa o corpo e já habita com o Senhor. Tá bom? Essa questão é de imediata. Né? Você fechou os olhos aqui, você vai abrir na vida com o Senhor, já com Cristo. Tá bom, irmãos? Não existe a questão de você morrer e vai dormir até a segunda vinda de Jesus. A teologia da sonolência da alma é uma teologia adventista. Quem prega isso é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ela ensina essa doutrina, né? Então, você que tem criança e adolescente que estuda na Igreja Adventista, pergunta para ele, ensina o certo, fala, irmãos, dá esses dois textos, fala para os seus filhos, embora você aprendeu isso na escola adventista, o certo é isso, tá bom? Então, Filipenses 1:23 e 2 Coríntios 5:8, tá bom? Então, irmãos, eu estou até achando legal, porque vai ser aprovado, irmãos. Deixa eu só abrir um parênteses aqui. Porque as escolas, irmãos, prestem atenção, as escolas, as instituições de ensino foram sempre usados para doutrinar as nossas crianças e jovens. Né? Seja de forma teológica, né, doutrinária, de forma religiosa,
seja de forma ideológica e filosófica. A cabeça das nossas crianças, dos nossos jovens e adolescentes, nesse período, foi doutrinada pelas instituições de ensino. Agora tem um projeto no Senado e na Câmara Estadual, Federal, que o Ruascom, a homeschool, né? A escola em casa, onde o governo agora está entregando, né, para os pais, de fato, o poder de você poder ensinar os seus filhos, né? De seus filhos não serem doutrinados ideologicamente, filosoficamente ou religiosamente, né? Então, que bom, né, a gente poder ensinar para os nossos filhos, que bom a gente poder ter como acompanhar os nossos filhos. Então, que maravilha esse projeto, tá, irmãos, que vai ser aprovado na Câmara e no Senado. A oportunidade, né, de você falar assim, não, eu quero que meu filho aprenda em casa, eu vou ser o professor do meu filho. Você pega o MEC vai te dar aquele material, o MEC te distribui aquilo tudo e você vai ensinar seu filho. Eu acompanhei aqui no Brasil, quando era pastor no Setor Sul, um casal de norte-americanos, que todos os filhos deles aqui no Brasil foi homeschool. Eles fizeram homeschool, né, porque eles eram norte-americanos e eles pegaram, né, e fizeram homeschool, né. Hoje os filhos são extremamente graduados, voltaram para os Estados Unidos, né, depois que eles já se tornaram jovenzinhos, voltaram para os Estados Unidos, são graduados. Um é piloto de avião, a outra faz faculdade, não sei se é em Harvard, né? O menino que eles adotaram aqui no orfanato aqui, o menino está muito bem, né? E também estudando lá no ensino, no colegial nos Estados Unidos. Então, assim, para você ver isso, irmãos, para você mesmo, tá? Ver isso. Vamos lá, eu abro parênteses e depois eu me perco, mas vamos lá. Qual é a missão daqueles que estão, então, irmãos, reinando com Cristo? Qual que é a nossa missão? Qual que é a missão desses que estão com Cristo nos céus? Eles estão assentados em tronos para julgar. Os santos vão julgar as 12 tribos de Israel. Isso nós vemos em Mateus 19, 28, tá, irmãos? Os santos vão julgar o mundo. Isso nós vemos em 1 Coríntios 6, 2, irmãos. Os santos vão julgar os anjos. Isso nós vemos em 1 Coríntios 6, 2. Jesus prometeu aos vencedores que eles se assentariam com ele no seu trono. Apocalipse 3, 21. Os salvos estão com ele no Monte Sião. Apocalipse 14, 1. Os santos cantam diante do trono, Apocalipse 14, 3, Apocalipse 15, 3, irmãos. E verão a sua face, como nós vimos agora no verso 3 de Apocalipse 20. Tá bom? Eles participarão da glória de Cristo, pois reinarão com o próprio Cristo. Os salvos estarão nos céus com Cristo em glória. Isso nós vimos lá em Apocalipse 7, de 9 a 17, irmãos. Estas almas celebram a vitória de Cristo sem César, sem um poder humano. É Cristo e Cristo, o nosso Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, irmãos. É isso que o texto está nos falando. Então, quem são esses que estão reinando com Cristo? Todos os salvos, os que foram martirizados e todos aqueles que morreram em sua fé. Os outros mortos, ou seja, os incrédulos, não tornarão a viver até que os 1000 anos sejam cumpridos. Nesse período, irmão, nós entendemos, então, a segunda morte. Os eleitos não passarão pela segunda morte. Os eleitos de Deus não passarão pela segunda morte. Então, os eleitos, eles fecham os olhos aqui e abrem na glória. Os não eleitos, eles vão passar pela segunda morte. Tudo bem? Tá bom? Vamos seguir. Qual é o significado, então, irmãos, da primeira ressurreição e da segunda morte? Versos 5 e 6, que nós temos que lemos aí. Então, irmãos, segundo Hernando Dias Lopes, e os textos que nós temos, quem morre uma vez, morte física, ressuscita 2 vezes.
espiritual e corporalmente na segunda vinda de Cristo. Tudo bem? Quem morre duas vezes, física e eternamente, ressuscita uma única vez para o juízo. Querem que eu repita? Vamos lá, vou repetir. Quem morre uma vez, a morte física, ressuscita duas vezes, espiritual e corporalmente, na segunda vinda de Cristo. Pronto. Quem morre duas vezes, física e eternamente, ressuscita uma única vez para o juízo. Então, claramente, os que são filhos de Deus e os que não são filhos de Deus. Os que são filhos de Deus, os que amam a Deus, eles morrem uma vez e ressuscitam duas, espiritual e no corpo. Os inimigos de Deus, aqueles que rejeitaram a Deus, que rejeitaram a graça, que se declararam inimigos de Deus, eles morrem duas vezes e ressuscitam uma. Tá bom? Entenderam, irmãos? Qualquer coisa vocês perguntam aí, tá? Então, a regeneração é uma espécie de ressurreição espiritual. Tá? A regeneração é uma espécie de ressurreição espiritual. João 5, 24. Eu vou ler só um texto, irmãos. João 5. Posso ler até mais. Deixa eu ver como é que está o nosso... E já está terminando o nosso tempo. Vamos ler só um, depois eu mando para os irmãos os demais. João 5, 24. João 5, 24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Oh, glória a Deus, aleluia. Essa é a primeira ressurreição, irmãos. Ela é espiritual. Quem não passa por essa ressurreição espiritual morre duas vezes, física e eternamente. Todos quantos são regenerados ressuscitam com Cristo. E essa é a primeira ressurreição, a ressurreição do corpo. É posterior, na segunda vinda. Essa primeira, a frase primeira ressurreição se refere à ressurreição espiritual. É uma forma de escrever o novo homem em Cristo que foi regenerado. Então, mesmo mortos, suas almas estão reinando com Cristo no céu. Estão me entendendo, irmãos? Estão me entendendo? Isso significa um novo nascimento. Porque a Bíblia diz que antes de Cristo nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Estávamos mortos. Mas Cristo nos encontrou e nós passamos da morte para a vida. Nós fomos ressuscitados. Não somos mais mortos. Ok? Vamos seguir então, irmãos. Entenderam? Terceiro tópico. Gente, hoje esse capítulo é o mais polêmico, irmãos. Vamos passar só um pouquinho do tempo, né? Os irmãos me permitam passar só um pouquinho do tempo, porque ele é o mais polêmico, tá? Então vamos lá. A derrota final de Satanás, dos versos 7 e 10. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, mas como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Amém, né? Amém. Sim seja, tá? Então, irmãos, essa batalha final é a mesma descrita no capítulo 19. Lembra que eu falei para você que Apocalipse não pode ser lido de forma cronológica? É a história sendo contada e repetida várias vezes, de forma progressiva e com detalhes diferentes. Esse, então, é Apocalipse, tá?
A Ana Grijó, o reino de Deus está dentro de vós. Lucas 17, 21. Como harmoniza com Apocalipse 20. O reino de Deus está dentro de nós. Como se harmoniza com Apocalipse 20. Né? Quando fala que o reino de Deus está dentro de nós, é a ação do Espírito Santo. É o reinado de Deus em nós por meio do Espírito Santo. Viu, Ana? Que é o processo de regeneração e santificação. É o trabalhar de Deus, é a soberania de Deus, é o poder de Deus em nós, nos libertando do poder do pecado, da escravidão do pecado, e nos tornando filhos de Deus, reinando sobre nós, tá bom? Esse é de fato o sentido de Lucas 17, 21, tá bom? Apocalipse 20 fala do reinado celestial. Né, da igreja triunfante que está sentado com Cristo, tá bom? Desses que já passaram dessa vida para a vida celestial, tá? Qualquer dúvida pode escrever aí que a gente vai tirando também na sequência aqui, tá bom? Então, irmãos, é um equívoco pensar que a batalha final seja distinta de outras batalhas já descritas no livro de Apocalipse. Como vimos em Apocalipse 16, como vimos em Apocalipse 19 semana passada e como agora estamos vendo. O Armagedon, a batalha final aqui descrita, é a mesma descrita nos outros textos. Essas não são três diferentes batalhas, irmãos. Temos aqui a mesma batalha. Nos três casos é a batalha do Armagedon. É o ataque final das forças anticristãs à igreja. Armagedon, lá em Apocalipse 16, e Gog e Magog, são a mesma batalha. É uma derrota final dos inimigos de Deus. Lembram novamente que Apocalipse é a história sendo contada várias vezes em perspectivas diferentes, tá bom? Não pode se ler de forma cronológica ou sucessiva, tá bom? Para que a gente possa entender, tá? Ana, entendeu, Ana, a explicação? Embora os inimigos de Deus, irmãos, são derrotados em descrições diferentes, eles caem todos no mesmo momento. No mesmo momento. A queda da Babilônia, do anticristo, do falso profeta, de Satanás, dos ímpios, da morte, acontecem ao mesmo tempo. Ou seja, na segunda vinda de Cristo. Embora os relatos, irmãos, sejam em cenas diferentes. Tá bom? Tá joia? Beleza, obrigado, Ana. Deus abençoe. Então, as figuras usadas por João ensinam lições claras. As figuras usadas por João ensinam lições claras. Primeiro, Gog e Magog descrevem a batalha final contra o povo de Deus. Lá em Ezequiel 38 e 39, do capítulo 38 ao capítulo 39, também fala disso, descreve essa batalha final, tá bom? Depois você anota aí no seu caderninho, Ezequiel, capítulo 38 e 39 e lê, tá bom? Ezequiel, capítulo 38 e 39. Essa é uma descrição da última batalha contra o Cordeiro e a sua noiva. É o Armagedon, irmãos, é a grande tribulação, o pouco tempo de Satanás, o período mais amargo da história, tá bom, irmãos? Então isso significa Gog e Magog, a batalha final contra o povo de Deus, tá? Agora, os exércitos inimigos são numerosos, tá? Verso 8. Todo mundo, irmãos, todo mundo iníquo vai perseguir a igreja. Todo mundo iníquo, todo povo ímpio, todo aquele que é ímpio, eles vão perseguir a igreja de forma filosófica, ideológica, financeira, impondo tantas coisas, leis, normas. Irmãos, a igreja vai ser perseguida de forma assim que é inimaginável. Às vezes a gente acha que vai ser perseguido com a espada no pescoço, com a arma na cabeça, mas, irmãos, as formas que a igreja vai ser perseguida, nós já estamos sofrendo isso. Quantas leis foram derrubadas, né, para calar os pastores, para taxar as igrejas, para fechar as portas da igreja.
Meu Deus, irmãos, os crentes não podendo falar, né? Meu Deus, o quanto isso tem acontecido em países comunistas, né? O quanto isso tem acontecido no mundo árabe, né? Onde o islamismo extremista tem atacado a igreja. Irmãos, nós já estamos vivendo isso, né? Essa perseguição que fala que é mundial, e nós vemos uma perseguição mundial, né? Nos países comunistas nós vemos uma perseguição física, ideológica, né? Nos países orientais, onde há religiões extremistas, nós vemos perseguições físicas, né? De opressão. Nos países ocidentais, onde há liberdade de expressão, né? onde há liberdade de religião, né? Nós vemos isso de forma psicológica, emocional, ideológica, filosófica, política, tá bom? Humanitária, tá? Então, irmãos, é o último ataque do dragão contra a igreja. Essa realidade, ela corrige 2 erros, irmãos. 2 erros, tá? Primeiro, o otimismo irreal. O mundo no tempo do fim não será de paraíso, mas de tensão profunda, né? O mundo no tempo do fim não será de paraíso, mas de tensão profunda. Não é o que nós vivemos hoje, irmão? Tensão profunda. Quantas vezes eu recebo mensagem aqui dos pastores, quando recebo mensagem dos pastores aqui, irmão, vamos orar que tem uma lei sendo votada nessa madrugada. Vamos mobilizar os pastores, vamos entrar em vigília. E um liga para o outro, manda mensagem para o outro, todo mundo acorda e vai orar, porque pode ser aprovada uma lei que está sendo discutida no Senado, na Câmara Federal, naquele exato momento. Aí nós vamos mobilizar, vamos orar e vamos fazer. Irmãos, direto nós estamos pastores. Nós, pastores, estamos numa batalha tremenda, né? Agora que esse novo governo parou mais, mas nos governos anteriores nós não tínhamos paz, irmãos. Era derrubando lei, era orando para derrubar a lei o tempo todo. Nesse governo nós estamos com mais paz. Não sabemos até quando, tá bom? Eu não estou puxando sardinha para governo nenhum. Só falo que a nossa luta em relação a essas aprovações de leis aí, né, nesse governo agora está mais tranquilo, né? Não tivemos praticamente uma ou outra interrupções por causa de colegiados dentro do Senado e dentro da Câmara, né? Mas vencemos, né? Graças a Deus. Na França, exatamente, nós vemos isso, né? Pra você ver, pouco tempo atrás entrou um extremista religioso lá, lobo solitário, que eles falam, né? Em nome do Estado Islâmico, entrou na igreja e matou até uma brasileira, né? Misericórdia, né? Isso aí, Nel. Boa lembrança, bom exemplo de ilustração. Então, irmãos, e também nem devemos ter um otimismo irreal, mas também não devemos viver um pessimismo doentio. Não importa a fúria ou a força numérica do inimigo, a vitória do Cordeiro e da sua igreja, tá bom? Nem um extremo e nem outro, tá bom? Nem o otimismo irreal e nem o pessimismo doentio. Vamos viver o equilíbrio, tá bom? Então, irmãos, vamos ver então a questão aqui. Eles proibiram um filme porque era cristão demais. Na França, exatamente também. Tem essa questão que estão proibindo filmes, né? Meu Deus, é exatamente isso, né, irmão? A gente vê essa perseguição, né? Talvez de forma velada, mas a gente vê essa perseguição, tá bom? A derrota dos inimigos será repentina e completa, tá bom? Versos 9 e 10. Então, irmãos, essa derrota imposta ao inimigo é uma ação direta de Deus. Isso lá em 2 Tessalonicenses 2,8 diz que Cristo mata o homem da iniquidade com o sopro da sua boca na manifestação da sua segunda vinda, irmãos. Nós vimos na semana passada em Apocalipse 19:20 que diz que o anticristo e o falso profeta são lançados no lago do fogo. E agora em Apocalipse 20:10 diz que Satanás foi lançado no lago do fogo. Eles três são lançados juntos, são atormentados juntos para sempre, irmãos. Juntos para sempre, tá bom?
A derrota de Satanás será ápice da vitória de Cristo, tá bom? Como Satanás, o agente principal do mal, a sua derrota é descrita em último lugar. Sua condenação será eterna, irmão. Satanás não é rei e nem no lago de fogo ele é rei. O fogo eterno foi preparado para ele, para os seus anjos, tá bom? Isso que o Roberto falou aqui, ó, a França será um país islâmico em poucos anos. Gente, há alguns anos atrás, eu acho que uns 10 anos atrás, chegaram na mão dos pastores um plano de ação do islamismo, que era a islamificação do mundo. Como? Né? Enquanto muitas famílias optaram em ter um, dois, e tem casais que não optam por ter filhos, né? Os casais islâmicos, pela seu plano de ação de evangelização do mundo, eles precisam ter muitos filhos. Enquanto um casal que não é islâmico tem 1, 2 ou 3 filhos, o casal islâmico eles têm 5, 6, 7, 8, né? E foi feito um cálculo há 10 anos atrás que em 50 anos o mundo será islâmico. O mundo será islâmico, porque as famílias islâmicas estão crescendo cada vez mais e as famílias cristãs estão diminuindo cada vez mais. Porque uns optam não ter filho, outros optam ter 2, 3 no máximo. Então, o islamismo vai crescendo. Isso é uma prospecção. Isso foi dentro de uma prospecção que fizeram aí há 10 anos atrás. Mas a gente sabe que nossas vidas estão nas mãos de Deus, né? E que tem os eleitos e não eleitos. E a igreja tem que evangelizar. Quantos islâmicos, né, estão se convertendo? Né? Então quer dizer que o campo, a seara está aí, crescendo, e nós vamos ter que fazer o nosso papel, pregar. Nós temos que pregar, tá bom? Vamos seguir, irmãos. O último tópico, né? Hoje está demorando mais um pouco, né? Porque é o capítulo mais polêmico. É mais polêmico de Apocalipse, tá bom? Pronto, o juízo final, de 11 a 15. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além, entregaram os mortos que nele haviam, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Tá bom? Irmãos, primeira coisa, Cristo se assenta no trono como juiz. Tá bom? Primeira coisa, Cristo se assenta no trono como juiz. O trono branco fala da santidade, da justiça do juiz e do julgamento. É um trono santo e um trono justo. Diante dele, o próprio universo se encolhe, irmãos. A terra será redimida do seu cativeiro. A terra não será destruída, mas transformada. Esse negócio, a terra será destruída. Não. A terra será transformada. Nós não sabemos o processo que Deus usará para transformar essa terra numa nova terra, tá bom? Como está lá em 2 Pedro 3,10, 2 Pedro 3,10, Atos 3,31, Atos 3,31 e Romanos 8,21. Romanos 8,21. 2 Pedro 3,10, Atos 3,31 e Romanos 8,21, tá bom? Vamos lá. Vamos seguir aqui. Então, irmão, Jesus é o juiz diante de quem todos vão comparecer, tá bom? Jesus é o juiz diante de quem todos vão comparecer, irmãos. Aqueles que rejeitaram Jesus como advogado vão ter que comparecer diante dele como juiz,
Tá bom? Olha que maravilha, né? Aqueles que rejeitaram Jesus como advogado vão ter que se apresentar diante dele como juiz, tá bom? Vamos lá, irmãos. Os mortos, irmãos, ressuscitam para o julgamento, dos versos 12 a 14 que nós lemos. Aqui não se trata apenas dos mortos ímpios, mas de todos os mortos de todos os tempos, tá bom? A ideia de duas ressurreições físicas não tem base bíblica, como nós já falamos, tá? Lá em Daniel 12, 2, João 5, 28 a 29, João 6, 39 a 40, 44, 54, João 11, 24, Atos 24, 15, tá bom, irmãos? Nós lemos também outros textos que os irmãos acompanharam por aí. E aqui é a única ressurreição geral de todos os mortos, de todos os tempos. Crentes e ímpios ressuscitam no mesmo dia, tá bom? O julgamento será universal e também individual. Um por um será julgado segundo as suas obras. Ninguém escapará, tá? Então, irmão, os mortos serão julgados segundo as suas obras. Verso 12. Verso 12 aí, tá? Esse julgamento será justo e universal. Os livros serão abertos e todos serão julgados segundo o que está escrito nos livros. Seremos julgados pelas palavras, obras, omissão e pensamentos. A graça de Deus e a responsabilidade humana caminham juntos, irmãos, tá bom? Fui salvo, fui justificado, fui santificado, mas preciso, irmãos, pautar a minha vida pela justiça e pela santidade, enquanto eu viver, tá? Pelas obras ninguém poderá ser justificado diante de Deus. Pelas obras todos serão indesculpáveis diante de Deus. Então é obra de quem? Obra de Jesus. Somos salvos pela obra de Cristo, não pelas nossas próprias obras, irmãos. O juízo final será... o juízo final, irmão, será diferente dos tribunais da terra, tá? Lá terá um juiz, mas não jurados. Acusarão, mas a defesa é com Cristo. Não terá um apelo, porque Jesus já apelou na cruz pelos salvos. A única maneira de escapar desse julgamento é confiar agora no Senhor Jesus Cristo, tá bom, irmão? João 5, 24, tá? O critério para a salvação não são as obras, mas a graça. Verso 15 aí, tá, irmãos? Ninguém pode ser salvo pelas obras, por isso o livro da vida é aberto. Quem tem o nome escrito nele não é lançado no lago de fogo. Isso já nos mostra, irmãos, que os salvos estão participando desse julgamento, tá bom? Como lá em 2 Coríntios 5:12 e Romanos 14:10, tá? Os que não têm o nome escrito no livro da vida são lançados dentro do lago de fogo, a segunda morte. Somente os salvos terão seus nomes no livro da vida, tá bom? Somente os salvos terão o seu nome no livro da vida. A própria morte e o inferno serão lançados no lago de fogo. Verso 14, irmãos. A morte é o estado... A morte é um estado, irmãos. E o Hades é um lugar. Então, a morte é um estado e o Hades é um lugar. Esses dois andam conectados. Apocalipse 6:8, como vimos, tá bom? Quando a morte e o inferno são lançados no lago do fogo, finda também a autoridade que exercia no tempo cósmico. Olha que interessante. Há um tempo cronológico e há um tempo kairos, né? Quando a morte, né, e o Hades foram lançados no lago de fogo, finda-se o tempo cronológico. Nós vamos viver agora uma era espiritual, o kairos de Deus, né? Aí a gente não vai existir mais passado, presente e futuro. Porque todo tempo vão se converger em Deus. Estão entendendo, irmãos? É meio complicado explicar isso. Mas eu creio que só de falar que não vai existir mais o Cronos, né? O tempo como nós vemos assim, minutos, segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses e anos, ou séculos, né? Mas haverá um tempo único, não haverá mais passado, presente e futuro, tá bom? Pastor, a teologia reformada admite os três modos, pré, pós e amilenista. No que se refere exclusivamente a Apocalipse 20? Não. A teologia reformada, ela não
ela não admite o pré e nem o pós. Nós, da teologia reformada, nós somos amilenistas, tá bom? E no começo desse estudo, acho que você viu, Roberto, eu refutei aqui tanto o pré como o pós, tá bom? Porque dentro do arcabouço bíblico, né? É lógico, se você for assistir os debates que tem lá no Vejam Só, né? Todos têm o seu argumento, né? Mas eu vejo mais coerência no amilenismo, tá? No amilenismo, naquilo que nós cremos, né? Mas a gente, eu teve as primeiras aulas, eu falei sobre pré-milenismo histórico, pré-milenismo dispensacionalista, pós-milenismo e falei sobre amilenismo. Então, eu não me engano se foi na primeira ou na segunda aula, mas se os irmãos querem, tá lá no meu canal, tá lá. Com diferença entre pré-milenismo reformado e diferente o pré-milenismo dispensacionalista. Não, Roberto, eu não conheço essa palavra pré-milenismo reformado, né? Eu não sei se surgiu agora essa nova linha, né? Mas tem reformados, né? Que tem pessoas de cunho reformado, até pastores, que eles são pré-milenistas históricos. Eu não compreendo isso. Não coaduna com a teologia reformada ser pré-milenista. Não coaduna, né? Então, eu creio que quem é reformado mesmo, professa uma teologia reformada, ele é amilenista. Tá bom? Vamos lá, vamos seguir aqui, né? Então, irmãos, eu já falei aqui sobre a própria morte e o inferno, sobre o Cronos e o Kairos. A morte é o último inimigo a ser vencido. O inferno é o lugar onde os ímpios são atormentados no estado intermediário, entre a primeira e a segunda vinda, tá bom? Então, aqueles que morrem com Cristo vão estar com Cristo. Aqueles que morrem sem Cristo vão para o inferno, esse estado intermediário, até o julgamento da segunda vinda de Cristo, tá bom? Depois da segunda vinda e do juízo, não haverá mais separação entre o corpo e a alma, nem o céu e nem o inferno. A vitória de Cristo sobre os seus inimigos será completa e final, tá, irmãos? E os tormentos dos inimigos de Deus e dos ímpios serão eternos. Essa questão de fatalismo, de extinção dos ímpios, irmãos, aqui no texto fala que eles serão lançados dentro do lago de fogo. Essa é a segunda morte, lago de fogo. E se alguém... quer ver? Deixa eu voltar aqui. O julgado de suas obras são escritos no livro da vida. Postos de pé. Que é a segunda morte. Serão atormentados eternamente, para sempre. Tá bom? Deixa eu só achar o texto aqui. Peraí, irmão, deixa eu só abrir aqui no texto do Apocalipse 20. Aqui, ó. E serão atormentados dia e de noite pelos séculos dos séculos, eternamente, tá bom? Não haverá a tal da extinção do ímpio, eles não vão ser exterminados, mas vão ser atormentados eternamente. Então, cai por terra o fatalismo teológico, tá bom? Mas o amilenismo é a mais coerente mesmo com a nossa teologia. Concordo, Roberto. Concordo. Tá bom, irmãos? A Bíblia não ensina a Bíblia não ensina o universalismo, nem o aniquilacionismo e nem o fatalismo. Antes fala de penalidades eternas. O sofrimento dos ímpios no lago do fogo é indescritível, irmãos. Lá em Lucas 16, 19 a 31 fala disso. O lago do fogo é estado e lugar. Enquanto os salvos têm seus nomes no livro da vida, os ímpios serão lançados no lago de fogo, irmãos. Então cai por terra o universalismo, cai por terra o aniquilacionismo e cai por terra o fatalismo, tá bom? Vamos seguir. Qual que é a conclusão, irmãos? Qual que é a conclusão?
Aqui, você estará... Essa conclusão não é minha, irmãos. Essa conclusão é do livro do Hernando Dias Lopes. Você estará preparado para o dia do juízo? Você estará preparado para o dia do juízo? De que lado você estará naquele tremendo dia? Dos que têm o nome no livro da vida? Agora complemento meu. Ou daqueles que vão ser jogados no lago que arde com fogo e enxofre? Você está seguro debaixo do sangue do Cordeiro? Ou ainda está sobre o peso e a condenação dos seus pecados? Hoje é o tempo oportuno. Hoje é o dia da salvação. Tá bom? Então, irmãos, fim. Se tiver alguma pergunta...